Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de julho. Meu nome é Alessandra Becker. Estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. No episódio de hoje, o grupo debaterá algumas questões relacionadas aos desafios da atual conjuntura econômica, em especial a trajetória fiscal do Brasil. O material desenvolvido para a discussão está disponível no link da descrição. Se nós formos dar uma repassada nos temas da agenda econômica desta semana que passou, destacaria três. Em primeiro lugar, óbvio, a questão da reforma tributária aqui no Brasil, né? Frequentou, né, as primeiras páginas durante toda a semana, a partir da apresentação da proposta do governo, toda a reação que houve, etc, etc. O segundo tema é aquela que foi destaque e capa da revista Economist, né? Aquelas capas que eles fazem que são sempre muito interessantes, né? Muito chamativas, que é aquilo que parece ser o fim da restrição orçamentária, né? Uma experiência de abolição, desculpe, fim não, uma abolição da restrição orçamentária que está havendo neste momento em todo o mundo, em todas as economias, né? E acompanhando essa liberação deste limite, né, desta restrição, a ocorrência de déficits recentes, gigantescos, inimagináveis, vem sendo financiada por crescimento da dívida pública e uma explosão monetária, ambas aparentemente, até agora, sem nenhum limite visível, né? É óbvio que, para alguns, isso aí é um novo mundo, né? Agora a situação é esta, e para outros vêm com preocupação o que pode vir no futuro em relação a isso. O terceiro tema que também tem sido tomado conta de debates é uma espécie, na verdade, de rebatimento dessa questão orçamentária e de financiamento dos déficits públicos, rebatimento disso aqui no Brasil. Então, aqui nós temos uma situação específica, né? Que não pode ser tratada em conjunto com a situação vivenciada, por exemplo, nos países avançados, dado que a gente vinha já antes da pandemia numa situação de dívida pública extremamente alta, um déficit público já era alto e que gerava uma política de tentar enfrentar esse déficit como uma questão central. De repente, isso aí também foi colocado de lado e agora passou a se discutir, inclusive, se não seria o caso também de colocar de lado ou de se abandonar a política de teto dos gastos públicos, né? Esse é um terceiro debate aí que a gente vai tocar aqui nesse podcast de hoje. Então, temos aí um popurrí de temas. Eu vi aqui os nossos colegas aqui de grupo se manifestassem. Começando aí por você, Lixa. Eu gostaria de falar inicialmente sobre o segundo e o terceiro tema. Eu pelo menos, vejo a expansão do gasto público e um financiamento ou com dívida pública ou com expansão monetária de forma preocupante, não? Você falou que existem os que pensam que seria um novo mundo, o que seria preocupante. Eu estaria do lado dos preocupados. Em relação à expansão da dívida pública, isso traz problemas de aumento dos riscos associados a algum default com ela,
que no caso do Brasil é muito mais premente que nos países desenvolvidos. Não é a mesma coisa a expansão da dívida pública americana que a brasileira, mas de qualquer forma também preocupa para o mundo americano. Não? Em algum momento eles vão ter que aumentar a carga tributária para reduzir a dívida pública. Em relação à expansão monetária, a gente tem duas questões: ou uma expansão monetária presente no momento, ou seja, um financiamento do déficit com moeda. Isso afeta basicamente os países que têm políticas monetárias embasadas em metas de inflação, afeta o regime de meta de inflação. Expandir a quantidade de moeda vai reduzir as taxas de juros, especialmente a taxa de juros do interbancário, as outras taxas de juros de mercado, e isso vai afetar a taxa de inflação. Então, uma expansão de curto prazo da quantidade de moeda tem esse problema sobre o regime de meta de inflação. Agora, se a gente pensa que a gente pode expandir hoje a dívida em moeda doméstica para ser paga no futuro com moeda local, isso também traz, além de problemas sobre expectativas de inflação, que com certeza vão ser contaminadas, traz também alguns riscos de mercado, porque você compraria uma dívida pública que vai se expandir sem limite e que lá na frente o Banco Central vai pagar essa dívida expandindo moeda, você estaria disposto a comprar esses títulos? Acho que grande parte dos agentes econômicos daria um pé atrás. Tá? Então, todos esses problemas, que é o segundo ponto que o Francisco Eduardo colocou, tem esses problemas, essas preocupações. Margarida, que já está ali com o dedo levantado. Acrescentando aí um pouco o lixo, né? Tem uma questão, porque com o teu primeiro argumento, né, vamos dizer assim, então abandonamos o regime de metas de inflação, não tem mais meta para a taxa Selic. Isso criaria um problema enorme, independentemente do abandono do regime. Bom, então, perdemos aí o contato com Margarida, com a Margarida. Mas podemos continuar aqui a nossa rodada. Lixa, você ia concluir o teu Não, eu ia raciocínio. complementar o que ela fala, assim, no sentido de que você reduz as taxas de juros de mercado e você desorganiza o mercado também. Ou seja, vamos ter uma série de ajustes de carteira importante, não? Ou seja, a Selic vai perder sua referência, e aí os mercados começarão a se ajustar de forma um pouco mais caótica, não? Ou seja, na verdade, uma crise financeira, no fundo, isso, antes de ter esse problema inflacionário. Na verdade, se você financiar tudo com expansão monetária sem olhar a taxa de juros, você está, de fato, abandonando o sistema de metas, e aí você tem que colocar alguma outra coisa no lugar, certo? Quer dizer, tem que ver qual é o teu regime de política monetária que vai substituir esse regime de metas, né? Isso aí foi mais ou menos um regime que se chegou mais ou menos por consenso, né? Do contrário, a gente voltaria aos anos 60 e 70, não sei? A gente voltaria a um período, não, 50 anos atrás, 40 anos atrás, em que as políticas monetária e fiscal não tinham nenhuma coordenação e não tinham nenhuma estrutura. Eram totalmente feitas de forma discricionária, não sem nenhum. Isso criava uma série de problemas de ineficiência e, no caso brasileiro, criou uma alta inflação, não? Que chegamos a ter alguns picos hiperinflacionários. Bom, a Margarida, ela voltou aqui. Caiu toda a minha internet. Pode continuar, Margarida. Nós estávamos aqui. Bom, então, eu estava falando que uma redução da taxa Selic Caiu de novo. Vai provocar, nós temos hoje no Brasil uma dívida pública mobiliária federal interna, que por mais de 50% dela está vinculada à taxa Selic. Então, a gente vai ter aí uma dívida pública, em governo geral, que é mais de 80% do PIB. Então, vocês imaginem a quantidade de recursos que vai migrar para outros mercados, dado que a Selic terá sido reduzida sem nenhum
Então, provavelmente, vai entrar no terreno do juro real negativo. Então, vai ser uma corrida que é extremamente perigoso, né? Então, isso é um problema adicional, independente do regime de metas. Né? Outra questãozinha em cima do que a Margarida falou é que a gente tem que pensar, aí pensando especificamente no Brasil, que a base monetária ela é muito pequena em percentual do PIB, alguma coisa como 4% do PIB. Então, a ideia de financiamentos mesmo não muito elevados de déficit público via moeda significam, na prática, uma explosão da taxa de crescimento da base monetária, o que pode não ser problema no curtíssimo prazo, nesse mundo muito excepcional que a gente está vivendo, mas será uma enorme incerteza à frente. Quer dizer, o que essa expansão monetária muito forte desencadeará à frente quando a gente sair desse mundo muito particular, onde parece que a expansão monetária não tem limite, como o Francisco colocou. E no Brasil isso será agravado pelo fato de que a base monetária é muito pequena. Então, financiar com base é sinônimo de produzir uma taxa de crescimento altíssima da base. Uma base de tipo 4% do PIB, se ela aumenta 50%, que já é um aumento extraordinário, 2% do PIB, frente ao tamanho do déficit público, e aí, Margarida, eu ia te pedir para colocar aqui aquele gráfico que você estava mostrando para a gente antes da... Antes de eu mostrar, eu queria também fazer uma observação ainda em cima dessa primeira discussão, que essa matéria do Economist, provavelmente ela está muito centrada e está muito estimulada, anunciada essa semana, no valor de 750 bilhões de euros. Mas aí eu discordo um pouco de que isso representa, né, um relaxamento fiscal. Na verdade, se a zona do euro, né, se a cúpula da zona do euro tomou para si esta tarefa de financiamento, é porque ela sabe como é difícil a questão fiscal para determinados países da zona do euro. Portugal, Itália, Espanha, Grécia. Então, na medida em que a instituição, a cúpula, o Banco Central Europeu, a União Europeia tomam para si esta tarefa, é uma maneira de mitigar os riscos implícitos num relaxamento fiscal. De fato, quer dizer, porque durante a crise do euro, o fato de que não houve esse financiamento, digamos assim, do Banco Central Europeu, do FMI, da chamada Troika, na época, fez com que as taxas de juros nesses países que são periferia do euro, né, Espanha, Itália, Portugal, não sei o que, disparassem, né? E aí o problema fiscal ficou. E aí tem impacto sobre toda a zona do euro. Né? O problema é esse. Isso então, é uma situação diferente, isso é uma novidade. Então, a tomar para si essa tarefa, eu acho que mostra a preocupação com o equilíbrio das contas públicas. São países, esses periféricos, que vão ter muito trabalho para... A Espanha está com uma altíssima taxa de desemprego, então é uma maneira de mitigar os riscos fiscais pós-pandemia. Mas, enfim, então vamos lá para a nossa discussão Brasil, né? Isso. Dos dados que saíram aí essa semana. Bom, eu primeiro queria chamar a atenção... para as notícias da semana. Então, nós temos aí, essa semana, o Executivo mandou uma proposta de reforma tributária, se juntando a outras 4 que já existiam. Tem uma proposta de reforma tributária no âmbito do Senado, tem uma no âmbito da Câmara e tem uma do âmbito dos estados, né? Então, agora, os estados e municípios. Agora, o Executivo também adicionou mais uma proposta, e é uma proposta simples no sentido de que não tem complicações. Não, tem complicações, mas ela só propõe a unificação do PIS/COFINS, que são impostos federais, e que hoje incidem uma parte do setor produtivo sobre as cadeias de produção e em outro segmento sobre cumulativo, né, vamos dizer assim. Então, a substituição, a unificação desses 2 tributos por uma contribuição social sobre bens e serviços no valor de 12%.
Essa medida, essa proposta, ela tem aí uma questão que é muito complicada e de longa data ela nos acompanha. Porque o problema é o setor serviços. Enquanto que nos setores de produção, que não são serviços, o PIS/COFINS pode ser descontado, né, ao longo das etapas produtivas, e aí lá no final, quase que é um imposto sobre o valor agregado, o setor serviços ele tem muito poucas cadeias produtivas, ele é muito intensivo em mão de obra e ele usa muito pouco insumos. Então, se essa regra for aplicada ao setor serviços, vai aumentar muito o custo do setor e, evidentemente, o preço dos serviços aumenta, que não é nada disso que a gente quer. Eu acho que alguma solução vai ser dada a isso. Por quê? Porque isso não é novidade. No Brasil, há mais de 20 anos, a gente discute esse tema. E todo mundo sabe do problema com relação ao setor serviços, né? Enfim, essa é a grande novidade da semana. Os dados da PNAD Covid-19 Só uma coisinha, Margarida, quer dizer, isso aí para mim só faz sentido se for criado um outro imposto, que é o tal imposto sobre transações que está sendo discutido para baixar o valor dessa contribuição. Aí vai ter que ter uma negociação, porque, evidentemente, que ninguém é bobo de achar que isso vai passar assim, porque evidentemente que não passa. Essa carga que vai vir em cima do setor serviços é impossível. É impossível porque vai subir o preço, um setor que está super fragilizado, independentemente de estar fragilizado ou não, vai ser a maior carga tributária do mundo sobre o setor serviços, que pesa mais de 70% do nosso PIB. Então, certamente não é. E aí o tema complica, a questão complica tanto que a gente é levado a pensar se realmente vai sair esta reforma tributária aí no prazo que está se imaginando. Né? Eu preciso que você libere a tela para eu colocar o gráfico. Já está, deixa eu ver se já está liberado. Não. Eu quero, então, começar a discutir essa aqui. Pode passar, Margarida. Posso passar? Pode. Então, nós vamos aí passar para essa discussão, que é o centro, né, da discussão macroeconômica no Brasil hoje, está na questão fiscal. Né? Então, aqui, a ideia desse gráfico, esse gráfico foi elaborado com base no terceiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o Executivo a, cada bimestre, fazer e realizar. Qual é a novidade nesse gráfico? O déficit primário não é novidade, tá, o do governo central em 11% do PIB, o do setor público consolidado 12% do PIB. Já discutimos que esse déficit primário deve estar subestimado por várias razões, que o Caio vai, inclusive, discutir mais. Mas a novidade do gráfico é que o governo, nesse terceiro relatório, projetou, finalmente, receita e despesa primária. É só do governo central, em relação ao PIB. Então, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para as informações que a gente tem aqui no final desse gráfico. Né? Antes da pandemia, a expectativa do governo no projeto de lei orçamentária era de um gasto primário que seria de 19,3% do PIB para este ano. E a receita primária estimada, 16,7% do PIB. Um pouco menor que a de 17? É a de cima, né, Margarida? 16,7%. Desculpa. Não. A 17,7% é a da... 17,7%, desculpa. Seria um pouco menor, um pouco abaixo daquela que a gente teve em 2019, porque em 2019 o governo teve muitas receitas extraordinárias. A principal delas foi a cessão onerosa, né? A venda do pré-sal. Então, isso implicou numa entrada dos cofres da União de quase 35 bilhões de reais. Mas, então, o que chama a atenção? É que, agora, com essa terceira reavaliação, o gasto primário projetado para este ano, e deve estar subestimado, porque só contempla as medidas que foram implementadas até o presente momento, de 27,6%. E as receitas primárias, por conta da queda muito grande do nível de atividade econômica e na ausência de receitas extraordinárias, em 16,7% do PIB.
Então, o que chama a atenção é esse gasto aqui. Se, por um lado, a gente vem defendendo que foi muito importante, por um lado, a gente também vem defendendo que vai ser difícil a gente passar abruptamente, ou mesmo que não seja abruptamente, para um patamar mais normal de gasto primário, que seja possível se ser financiado, né? Então, agora eu passo a palavra para o Caio, que ele tem mais coisas a falar aí, num panorama mais geral sobre a questão fiscal, mas tendo em conta esses resultados. Tá bem. Bom, primeiro, ainda pegando o gancho da Margarida do próprio gráfico que ela apresentou, vocês veem que não só um brutal aumento do gasto percentual do PIB, não é mais do que justificado, mas, como ela disse, é uma herança complicada para o seguinte, e uma queda que aparentemente é pequena da carga tributária e percentual do PIB, dado que a previsão orçamentária para o orçamento de 2020 antes da Covid era 17,7 e agora a nova projeção é 16,7. Só que esse dado é claramente subestimado, porque, na verdade, eles estão supondo que todo o chamado diferimento de impostos, o adiamento do pagamento de impostos pelas empresas, seria quitado no restante do ano, o adiamento nesses primeiros meses do auge da crise da pandemia. O que é francamente realista, aliás, é realista até supor que isso será quitado integralmente em 2021. Isso provavelmente vai ser, por conta da situação de fragilidade financeira de muitas empresas, provavelmente vai implicar em renegociações e adiamentos que o próprio governo vai decidir fazer e ver a melhor forma de fazer isso. Mas então eu estou querendo chamar que não só esse déficit pode ser maior do que está aqui, porque eventualmente pode ainda ter gastos adicionais que elevem esse déficit pelo lado do gasto, como a receita vai ser menor, bem menor do que essa, pessoal, do que provavelmente, por não pagamento de impostos devidos no horizonte desse ano. Bom, então o grande desafio que está colocado para o ano que vem é a gente voltar a uma situação que não seja muito distante da situação que a gente tinha antes da pandemia, do ponto de vista das contas primárias, do gasto e da receita primária. Porque essa volta para uma situação desse tipo é essencial para a dinâmica da dívida pública, ou seja, sem a volta a uma situação de déficit primário substancialmente mais baixo, a gente teria uma dinâmica muito desfavorável da dívida pública. Então, esse é um primeiro desafio fundamental do lado fiscal. Claro que, idealmente, o que o governo perseguiria, aliás, é assim, provavelmente, que ele vai anunciar agora, no final de agosto, o orçamento para projeto de lei orçamentária para 2021. Provavelmente ele vai supor que todos esses gastos extraordinários vão magicamente desaparecer e a gente vai voltar a ter um gasto total regido pela regra do teto. E aí, basicamente, ele vai ter essa premissa para fazer um ajuste mais rápido para o ano que vem. Só que há dificuldades óbvias para isso. É bem razoável imaginar que essa eliminação de uma vez só de todo esse montanha de gastos extraordinários acaba se revelando inviável, seja do ponto de vista social ou mesmo econômico, se a recuperação da economia tiver sido muito lenta, social, se a recuperação do emprego da massa salarial tiver sido lenta, e pressões políticas. Então, é muito difícil imaginar que haja esse recuo, uma eliminação de uma vez, de uma hora para outra, de uma vez só, de todo esse gasto extraordinário, que é o que provavelmente vai estar embutido no orçamento, na proposta orçamentária que vai ser apresentada em breve. De qualquer maneira, mesmo que haja essa redução, de quanto vai ser essa redução do déficit primário desse ano para o ano que vem seja incerta, inclusive por essa razão que eu estou dando, de qualquer maneira vai ser fundamentalíssimo que o governo dê uma sinalização muito clara e crível, a palavra crível tem que ser grifada, de que se caminha num horizonte não muito longo, digamos, de 2 anos, para se voltar a uma situação fiscal parecida com o que a gente tinha pré-Covid. E porque isso é essencial para manter a taxa de juros as taxas de juros na economia de diferentes prazos em níveis baixos, compatíveis com uma dinâmica favorável da dívida pública e compatível com uma retomada do crescimento mais expressiva, que necessariamente terá que vir do gasto privado, dada a restrição fiscal muito forte para que essa retomada se dê pela via fiscal.
De qualquer maneira, o que eu queria chamar a atenção, para fazer um ponto para concluir, é que essa sinalização, do meu ponto de vista, ela não tem como prescindir da manutenção do teto dos gastos. Quer dizer, ao contrário de que muitos economistas vêm defendendo, que acham que é o momento de acabar com o teto, etc. Eu diria que pelo menos duas razões são fundamentais para se pensar por que é complicado, muito complicado, abrir mão do teto nesse contexto atual. Uma primeira razão é a seguinte, é que o teto dos gastos, além de ser, como se sabe, a única âncora fiscal que sobrou, dentro da institucionalidade fiscal definida pelo governo atualmente, essa âncora, esse teto, ele é fundamental no sentido de ele tem uma grande vantagem, é que ele é uma regra para presidir a evolução do gasto. É uma regra inscrita na Constituição. Então, é óbvio que o poder disso influenciar positivamente as expectativas, e isso é a variável-chave, para não ter juros baixos, etc., tudo que eu falei, é óbvio que esse poder de uma regra é incomparavelmente maior do que o governo substituir a regra por promessas dele em relação ao gasto público, ao resultado primário. É claro que a regra tem muito mais poder nas expectativas do que, mesmo que ela possa se abrir exceções, como esse ano, por conta de uma excepcionalidade, ela tem muito mais poder de afetar positivamente as expectativas em relação à trajetória fiscal do que um mero compromisso do governo, promessas do governo em relação a como vão evoluir os gastos ou como vai evoluir o resultado primário e tudo mais. E a segunda razão, aqui para encerrar, é a seguinte, que torna o teto, a meu ver, imprescindível nesse momento. É que se a gente pensar no ajuste fiscal que vai ser requerido para estabilizar e, em seguida, começar a reduzir gradualmente a dívida pública, que é o grande desafio do país do ponto de vista do equacionamento da crise fiscal, isso é sinônimo de perseguir um resultado, se atingir um resultado primário que é a diferença entre gasto e receita e gasto primário, gasto não financeiro, é um resultado primário que será compatível com isso, com estabilizar a dívida e, em seguida, reduzi-la gradualmente. É claro que esse resultado primário ele é variável, esse resultado primário requerido. Ele depende das trajetórias da taxa de juros real e do crescimento do PIB. Mas, de qualquer maneira, essa trajetória nos próximos anos, o que é uma certeza, de qualquer modo. De qualquer maneira, seja qual for, a gente vai ter que perseguir um resultado primário, definido por esse diferencial de juros e crescimento do PIB, que seja compatível com essa trajetória mais benigna de reversão da trajetória da dívida pública. Acontece o seguinte, que esse resultado primário, para ser atingido, ele pode ser definido da seguinte maneira, ele só pode ser atingido, é o resultado primário sempre que a gente está pensando em percentual do PIB, ele só pode ser atingido por uma redução do gasto em percentual do PIB, ou por um aumento da arrecadação em percentual do PIB, ou por uma combinação das duas coisas. Esse resultado primário que vai ser perseguido, ele tem que ser obtido dessa forma, não tem outro caminho. E aí a questão é a seguinte, o governo, quando escolheu o caminho do teto, escolheu não só o caminho que tem mais impacto positivo sobre as expectativas, que é uma variável-chave para antecipar para agora os resultados benignos esperados sobre a questão fiscal no futuro, e isso baixa desde já, quando tem credibilidade em termos de risco, juros, câmbio, etc. Então, o governo escolheu esse caminho, primeiro, por essa razão, e segundo, porque a segunda razão é que o teto é uma forma de ajuste via gasto, na verdade, é uma tentativa de fazer o ajuste via redução do gasto em percentual do PIB, mas é um ajuste hipergradualista e hipersuave. Por quê? Porque é um tipo de ajuste de redução do gasto em percentual do PIB que só existe se o denominador, o PIB, crescer. E como o teto apenas fixa o gasto, ele não reduz o gasto em termos reais, ele depende crucialmente para existir, para se tornar um ajuste fiscal, do crescimento do PIB. Se o PIB não cresce, não há ajuste. Então, ele é um ajuste hipergradual. Se abandona um ajuste pelo lado do gasto, que já é muito, muito gradual,
Se abandonar o teto quer dizer abandonar esse ajuste. E, no fundo, quer dizer jogar todo o ajuste para o lado da arrecadação. Ora, fazer todo o ajuste fiscal pelo lado da arrecadação, ou seja, aumentar a arrecadação brutalmente em percentual do PIB, que é isso que seria o caminho alternativo, além de ser uma inviabilidade política, tem várias contraindicações. A carga tributária no Brasil já é altíssima em relação aos demais emergentes, é tipo 10 pontos percentuais do PIB acima da média da América Latina, por exemplo. Sabidamente, aumentar a carga tributária tem impacto negativo sobre o PIB potencial, ainda mais partindo de uma carga tão alta como nós já temos. Então, é um caminho, e é óbvio que é um caminho que teria um poder sobre as expectativas, que é isso, que é esse o desafio do curto prazo fiscal, não é como vai ser a continha do resultado primário, como é que vai evoluir, vai ser esse ano, o ano que vem. O desafio é expectacional, é você criar confiança num ajuste em andamento. Criar confiança num ajuste em andamento, abandonando o ajuste pelo lado do gasto, dizendo que ele vai ser feito pelo lado da arrecadação e necessariamente sem metas, porque isso depende de congresso, de não sei o quê, e achar que isso vai ter um impacto positivo nas expectativas, me parece francamente irrealista, quer dizer, um caminho que não daria certo. Daí, essa é uma outra razão por que o teto é tão importante. Além do que as evidências empíricas de estudos internacionais mostram que ajustes pelo lado do gasto, como o gasto sendo reduzido em percentual do PIB, são muito mais eficazes são muito mais compatíveis com um bom desempenho do crescimento a médio e longo prazo que ajuste pelo lado da arrecadação. Bom, ficamos por aqui, então. Voltamos ao nosso podcast do Grupo de Conjuntura, discutindo os temas da economia, na próxima terça-feira. Até lá.